Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um BC Inside. Esse nosso compromisso de toda quarta-feira, colocar você por dentro das canções da Banda Chama. E no capítulo de hoje, nós iremos falar da faixa número 11 desse disco aqui, Recomeçar, que é o terceiro disco da Banda Chama. E a faixa é Volta ao Primeiro Amor. Fica comigo, conheça a história dessa canção. E nós estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso BC Inside de toda quarta-feira. Já aproveitando esse início de programa, para você que é novo aqui no canal, que está chegando, zapeando pelo YouTube, aperte o botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho para você ser notificado toda vez que nós subirmos um conteúdo novo. E para você que já é assíduo aqui no canal, compartilhe o link desse vídeo para mais pessoas, traga-os para cá, para que eles possam também conhecer a história das canções da Banda Chama. Essa faixa, Volta ao Primeiro Amor, ela está dentro do tema do disco, que voltar é recomeçar, né? Recomeçar a caminhar, voltar de um ponto em que parou na história. E essa talvez seja a faixa onde eu mais usei metáforas. É algo que eu gosto muito de trabalhar nas minhas canções. E eu vou discorrer então essa letra e já vou falando dessas metáforas que eu usei. E essa letra já começa assim: sentir saudade faz tanto tempo, há quanto a gente não se vê? Parece que a gente está falando assim para alguém, um amigo, um conhecido, uma pessoa que era do nosso convívio. Aqui já tem uma metáforazinha, porque na verdade eu estou me referindo aqui a Jesus, né? Aquele que me libertou, aquele que me salvou, e talvez eu tenha, num dado momento da minha vida, dado uma escapada e fiquei com saudade, fiquei longe dele. Mais uma metáfora. Voei nas asas do pensamento. A vida fácil quase me fez esquecer. Como assim voar no pensamento? Nas asas do pensamento. Não tem jeito. Mais uma metáfora que eu usei para falar assim que eu acompanhei as minhas ideias, né? Os meus pensamentos, e que talvez não fossem tão bons, e esses pensamentos me levaram para longe, e a vida fácil que eu consegui quase me fizeram esquecer tudo de bom que Jesus já tinha feito na minha vida. E depois ela segue assim: bons momentos vivi ao seu lado, um passo em falso e fui parar na prisão. Vamos parar por aqui. Mais metáforas. Fui parar na prisão, fui para a cadeia? Não. Fiquei encarcerado no pecado. Entendeu? Eu quis usar isso, essa linguagem que parece ser tão fácil para entender, e ela causa assim, meio que um duplo sentido, né? A pessoa pode pensar assim: mas será que ele foi preso de verdade? Ele vacilou e foi preso? Não, eu acabei foi encarcerado no pecado. Tanto é que a letra continua assim: hoje cercado pelas grades do pecado, quero voltar e receber seu perdão. É alguém que caminhou longe e viu que vacilou, que pisou na bola, e a gente muitas vezes faz isso, né? Principalmente com Jesus. A gente às vezes falha, às vezes comete os mesmos erros, né? Então é hora da gente se ligar e entender que a nossa vida precisa ser renovada. E ela só vai ser renovada se nós permitirmos Jesus entrar na nossa história. O refrão, então, como nas outras canções desse disco, é meio que um grito de socorro, né? Eu quero recomeçar, reencontrar o meu Senhor. Eu quero recomeçar, voltar ao primeiro amor. Eu quero recomeçar. E voltar ao primeiro amor quer dizer voltar às origens, voltar àquela primeira experiência que nós tivemos com Jesus e com o Espírito Santo e que marcou a nossa vida, né? Quantos de nós, da minha geração, não dizem assim: nossa, que vontade de voltar àquele primeiro amor, sentir aquele primeiro amor novamente, porque foi algo muito novo, muito forte e que causou na nossa vida transformações que nos permitem estar aqui até hoje,
falando dessas histórias e escrevendo canções assim com conteúdo tão rico de experiências vividas com Jesus e com o Espírito Santo. A segunda parte da música, ela já vai falar da saudade que a pessoa sentiu e ela não via a hora de reencontrar aquele amigo, né? O amigo Jesus. E ela fala assim: tenho vontade, esperei tanto, quero abraçar-te como nunca abracei. Que bênção, né? Abraçar-te como nunca abracei, aquele abraço apertado, sentindo o calor um do outro, se sentindo amado novamente. E é isso que às vezes nos falta, né? A gente sente falta disso, desse abraço, do perdão, mesmo sabendo que a igreja nos propõe. Agora, a partir de semana que vem mesmo, começa um tempo de conversão na igreja, que é o período quaresmal. E todos nós somos convidados a experimentar esse tempo, a renovar a nossa história, a rever os nossos atos, rever a nossa caminhada, e se não tiver bom por aqui, dar uns 180 graus e mudar a direção. Então esse convite é para todos nós, e que bom que a igreja nos permite vivenciar esse tempo. E nessa segunda parte, então, eu já vou falar o contrário do que eu disse na primeira. Na primeira, eu voei nas asas do pensamento e o pensamento me levou para muito longe. Não foi uma experiência legal, mas agora eu já digo o seguinte: voar nas asas do Espírito Santo para a vida nova que em ti reencontrei. Vida nova é em Jesus Cristo. A gente precisa tomar posse disso. E eu convido você hoje, toma posse disso. Vida nova está em Jesus Cristo. Se nós não estamos vivendo os nossos dias junto com Jesus, nós corremos o sério risco de voltar a viver aquela vida de homem velho, homem escravo do pecado. Então hoje é esse o convite para você: voar nas asas do Espírito Santo e reencontrar a vida nova em Jesus Cristo. E eu continuo dizendo: bons momentos quero viver contigo, estar seguro e nunca mais me afastar. Olha, é assim, o nosso coração é assim, ele sente saudade e na maioria das vezes a gente até se compromete com Deus, a gente faz promessas, a gente se propõe a nunca mais afastar. É claro que às vezes a vida nos leva a derrapar novamente, mas nós temos que ter esse compromisso e esse propósito no coração de buscar viver uma vida nova. Então, assim, a letra dessa canção, ela fala muito claro isso: estar seguro e nunca mais me afastar, pois junto a ti sou mais forte, eu consigo transpor barreiras e para casa voltar. Olha, Deus espera ansioso que a gente possa voltar para casa. E voltar para casa, no sentido figurado, é justamente voltar à nossa dignidade, que muitas vezes nós perdemos porque o pecado ele nos suja, o pecado ele atrapalha a nossa relação interpessoal com Deus. Então, isso é voltar para casa, é abandonar os velhos vícios, abandonar aqueles caminhos tortuosos e voltar para a graça de Deus. Depois vem o solo da música e logo após o solo vem uma outra parte que nós podemos chamar de parte C, né? Que não é nem estrofe e nem refrão. É uma preparação, uma ponte para voltar para o refrão. E ela cheia de metáforas novamente. E ela já começa assim: onde o pecado um dia fez morada, a sua graça veio em tom maior. O que é que eu quis dizer com tom maior? Já falei outro dia numa canção aqui, que as canções tristes, que remetem à tristeza, à profundidade, a olhar para dentro de você mesmo, na maioria das vezes elas são em tons menores. Já as canções para cima, alegres, elas são em tons maiores. Por isso eu quis dizer isso aqui: onde o pecado um dia fez morada, a sua graça veio em tom maior, a sua graça veio em abundância, a sua graça veio transbordando, né?
E eu continuo dizendo, deu novo ritmo para a caminhada, metáfora, ritmo, né? Ritmo musical, é uma metáfora que eu quis usar aqui também. Deu um novo ritmo para a caminhada, um solo árido fertilizou. O solo aqui é o chão, mas também é o solo do instrumento. Foi uma metáfora que eu usei, porque essa música, ela tem dois solos. Tem o solo de teclado, que foi magistralmente realizado pelo meu irmão Reginaldo Coimbra, que eu já até falei na semana passada que o Reginaldo, na época da gravação desse disco, Reginaldo ele deu uma saída da banda, mas antes dessa saída ele gravou algumas coisas. Cantar Seu Nome, por exemplo, ele fez. Essa música aqui, o solo dela, que era complicadíssimo, que ninguém mais fez esse solo, Reginaldo. Ninguém mais fez. Só o Reginaldo conseguiu executar esse solo. E assim, foi muito primoroso. Então eu quis fazer essa brincadeira do solo. Um solo árido fertilizou. Esse solo que é o chão, mas também é o solo do instrumento. E depois a música vai voltar no refrão. Aquele clamor de novo, eu quero recomeçar, reencontrar o meu Senhor. Eu quero recomeçar, voltar ao primeiro amor. Vamos lá para algumas curiosidades dessa canção. Tá mais do que na cara a inspiração para o ritmo dessa música, né? Já falei muitas vezes aqui de uma banda americana chamada Bon Jovi, que é uma banda que eu sempre ouvi, sempre curti e que é referência assim para mim nas minhas composições, até nas guitarras. Eu admiro muito o Richie Sambora, apesar dele não estar hoje mais no Bon Jovi, né? Mas eu admiro muito desde o começo. Eu lembro que eu já contei aqui que quando eu fui comprar com o Júlio a guitarra Jackson JDR, era uma guitarra semelhante à que o Richie Sambora usava na época. Isso lá em 1994. O solo dessa música tem uma preparação que é uma evolução de acordes, e eu me recordo muito bem que naquela época, 2005, o Reginaldo havia falado comigo de uma banda. Poxa, ele já ouviu aquela banda Avantasia? E eu não sabia quem era de jeito nenhum, fui ouvir. E assim, como essa banda também se viu assim, de referência para mim. Eles são uma banda assim de... é um metal, mas um metal lírico, vamos dizer assim. E as evoluções de guitarras deles, aquilo me encheu muito os olhos. Até cheguei a cogitar. Nessa época aqui tinha o Thiago Mafra, ainda fazia umas guitarras comigo. E depois veio o Cacau, logo depois dessa época aqui. Eu até imaginei de ter na banda mais uma guitarra, nessa época. Justamente por causa dessas dobras. As dobras de guitarras que são um pouco diferentes daquelas que a gente faz com baixo. Por quê? Porque o baixo é um instrumento muito grave. E tendo duas guitarras, uma pode trabalhar uma oitava abaixo, outra oitava acima, e fica bem bonito também. Então, a ideia desse solo aqui, ela partiu disso aí, de ouvir o Avantasia. E logo depois ele dá uma caída geral e um solo completamente diferente. A música cai a cadência completa, bem diferente. E lembro que tem umas pancadas nele também, que foram ideias do Kiko Pires, que ficou bem legal. Então ela ficou uma música assim, bem interessante, porque além da letra ter tantas metáforas que nos fazem pensar um pouco mais, também o instrumental casou muito bem com a canção. Esse talvez tenha sido o grande segredo dessa música ter ficado tão bela. É uma pena que a gente poucas vezes tocou essa canção, mas quem sabe, agora que nós estamos com um repertório autoral, quem sabe uma hora dessa ela não pinta de novo, né? Uma curiosidade, logo no comecinho dessa música, onde fala, bons momentos vivi ao seu lado. Eu lembro que quando eu trouxe essa canção aqui, apresentei para a banda, e assim, a mensagem do início dessa música aqui, ele não deixa tão claro sobre o que eu estou falando. A mensagem ela é meio subliminar. Então eu comecei a mostrar essa música aqui, então, tenho saudade,
faz tanto tempo, há quanto a gente não se vê. Voei nas asas do pensamento, a vida fácil quase me fez esquecer. Bons momentos vivi ao seu lado. Aí o Kiko logo já me gritou e falou: opa, quem é essa Vivi aí? Essa é uma curiosidade. No dia chegaram a imaginar que fosse uma música para alguma moça, alguma Vivi, alguma Viviane, por exemplo. Mas na verdade era momentos vividos, né? Então foi muito engraçado. O dia a gente caiu na risada aqui e muitas vezes quando a gente tocava essa canção, o Kiko ficava rindo assim, relembrando do dia que eu mostrei essa canção pela primeira vez. Muito bem, e assim nós vamos encerrando mais esse BC Inside. Se você ficou até aqui comigo nesse vídeo, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua audiência. Esse é o grande motivo de nós estarmos aqui, porque eu sei que do outro lado da telinha você está. Então, se você ainda não é inscrito no canal, te peço mais uma vez, se inscreva no canal, acione o sininho para você ser notificado toda vez que nós subimos um conteúdo novo, dá um joinha no vídeo, isso faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e ele acaba levando para mais pessoas. Se você já é assíduo aqui no canal, compartilhe o link desse vídeo, de mais essa história bacana com outras pessoas, traga-os para cá, para que eles possam também acompanhar a nossa história. Hoje nós falamos da faixa Volta ao Primeiro Amor e o convite está feito para você. Não importa se você está longe. Nós estaremos entrando agora num tempo de conversão, um tempo de voltar para dentro de nós mesmos, olhar para dentro de nós as nossas dificuldades e confiá-las ao Senhor e fazer um propósito, não somente uma promessa, mas um compromisso, um propósito de sermos homens e mulheres novos. Que Deus te abençoe. Até o próximo BC Inside. A gente está caminhando para o final desse disco. E depois vai ficar faltando somente o Fim da Estrada e também o Nas Pegadas de Vicente. Próxima faixa ela é muito especial para mim, porque ela vai contar uma história de um tempo que a banda estava vivendo. Ficou curioso? Semana que vem me acompanha de novo. Tá? Um forte abraço e até o próximo BC Inside. Voltar ao primeiro amor, eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar.